Neste exato momento, milhares de marinheiros estão vivendo dentro de uma verdadeira cidade flutuante, sem contato com terra por meses e servindo mais refeições por dia do que muitos shoppings gigantes. Todos os dias, uma quantidade impressionante de refeições é preparada. Milhares de pessoas dormem em beliches empilhados umas sobre as outras, e muitos marinheiros chegam a dividir poucos chuveiros. Tudo isso dentro de uma máquina de guerra, que custa bilhões de dólares. Hoje, você vai descobrir como a maior máquina de guerra do mundo resolve os 3 problemas mais básicos da existência humana: comer, dormir e se manter limpo. O USS Gerald R. Ford é o navio de guerra mais caro já construído pela humanidade. Um gigante de aço, tecnologia nuclear e poder de fogo. Com centenas de metros de comprimento e dezenas de caças embarcados, ele é movido por reatores nucleares que eliminam a necessidade de reabastecimento por décadas. Mas existe um problema que nenhum reator resolve. Milhares de seres humanos precisam comer diariamente, precisam dormir e se manter funcionando com precisão absoluta, mesmo a centenas de quilômetros de qualquer porto. E quando um único erro pode custar vidas, até tomar banho vira protocolo militar. O que a Marinha Americana construiu para resolver isso é um dos sistemas logísticos mais complexos e menos conhecidos do mundo. Se esse tema te interessa, já deixa o like e se inscreve no canal. Vamos começar pelo mais urgente. Como você alimenta milhares de pessoas no meio do oceano, sem supermercado, sem entrega e sem margem para improvisar? A resposta começa antes mesmo do navio zarpar. O porta-aviões embarca com enormes quantidades de alimentos, tudo calculado com precisão, cada item catalogado, cada caloria planejada. Nada entra por acaso. Periodicamente, um navio de suprimentos se aproxima em alto mar, sem parar, sem atracar. As 2 embarcações navegam lado a lado, mantendo velocidade constante, enquanto cabos transferem grandes quantidades de carga de um casco para o outro. É o chamado reabastecimento em movimento, uma operação impressionante de se ver. Dentro do navio, especialistas culinários operam cozinhas industriais sem parar, em turnos exaustivos e temperaturas elevadas. O resultado é um fluxo contínuo de refeições: café da manhã, almoço, jantar e até refeições extras para quem trabalha de madrugada. Mas há um detalhe crucial. Em qualquer momento, enquanto um marinheiro está comendo, o alarme de combate pode soar. Não existe pausa. Tudo é abandonado imediatamente e cada um corre para sua posição. Dependendo da situação, esse marinheiro pode passar horas sem se alimentar. E quando finalmente chega a hora de descansar, a realidade não é muito mais confortável. Como milhares de pessoas dormem dentro de uma máquina de guerra em pleno funcionamento? A resposta é simples: com muito pouco espaço. Cada marinheiro dorme em um compartimento metálico estreito, empilhado em vários níveis. O espaço é mínimo, o colchão é fino e o armário pessoal é extremamente limitado. É tudo o que a pessoa tem durante meses no mar. O ambiente nunca fica silencioso. Caças decolam e pousam constantemente. Motores vibram através do casco. Portas batem, passos ecoam pelos corredores. Dormir ali exige adaptação extrema. E existe um fator ainda mais pesado: a ausência total de luz natural. Sem janelas, sem referência externa, o corpo perde a noção de dia e noite. O relógio biológico entra em desordem. A fadiga se acumula, afetando o humor, a cognição e o desempenho. A Marinha já reconheceu isso e vem tentando melhorar as condições, reduzindo o número de pessoas por compartimento e buscando ambientes menos caóticos. Porque um marinheiro cansado comete erros, e nesse ambiente, erros podem ser fatais. E então chegamos ao terceiro desafio: higiene. Manter milhares de pessoas limpas em um navio, onde água é um recurso estratégico, exige disciplina. Surge então o chamado banho naval: molhar o corpo, fechar a água, ensaboar e enxaguar rapidamente.
Os banheiros são compartilhados por muitos marinheiros, com pouca privacidade. E mesmo com tecnologia avançada, problemas acontecem. Sistemas podem falhar, causando interdições e obrigando deslocamentos dentro do navio em busca de alternativas. A lavanderia também é um desafio gigantesco. Uniformes são lavados, identificados e organizados em escala industrial. Ainda assim, perdas e atrasos são comuns, levando muitos a recorrerem a soluções improvisadas. Quando você junta tudo isso, percebe que o verdadeiro desafio não é apenas tecnológico. O USS Gerald R. Ford pode lançar dezenas de missões de combate, projetar poder a grandes distâncias e operar por décadas sem reabastecimento nuclear. Mas nada disso funciona sem resolver o fator humano. Milhares de marinheiros vivendo em espaços apertados, comendo em ritmo acelerado, dormindo sob ruído constante e operando sistemas extremamente complexos. Muitos deles são jovens, ainda no início da vida adulta, assumindo responsabilidades gigantescas em um ambiente extremo. A Marinha aprendeu uma lição simples, mas fundamental. Marinheiro mal alimentado erra, marinheiro sem descanso falha, marinheiro doente compromete toda a missão. Por isso, cada detalhe importa. Cada refeição, cada espaço de descanso, cada protocolo de higiene. No fim, o maior porta-aviões do mundo não funciona apenas por causa de seus reatores nucleares. Ele funciona porque transformou necessidades humanas básicas em um sistema altamente controlado e preciso: comer, dormir e se manter limpo. 3 funções simples, executadas com disciplina extrema dentro de uma cidade flutuante que nunca para. E quando falamos em munição, a situação fica ainda mais tensa. Dentro do navio existem bombas, mísseis e armamentos armazenados em áreas extremamente protegidas. Equipes especializadas transportam esse material através de elevadores gigantes que levam as armas diretamente até o convés de voo. Tudo precisa acontecer rapidamente, mas sem margem para erro, porque qualquer acidente envolvendo combustível de aviação e munição poderia transformar o navio inteiro em um inferno de fogo e metal. E mesmo assim, o ritmo não desacelera. Os marinheiros trabalham em turnos cansativos que podem atravessar madrugadas inteiras. Muitos vivem à base de café, bebidas energéticas e poucas horas de sono. Alguns chegam a trabalhar tanto que literalmente esquecem em qual dia da semana estão. Mas existe outro detalhe que poucas pessoas imaginam. A água dentro do navio é tratada quase como ouro. Apesar de ser uma cidade flutuante gigantesca, o desperdício é controlado ao extremo. Os banhos precisam ser rápidos. A lavagem de roupas segue horários rígidos. E quando milhares de pessoas tentam usar a mesma infraestrutura ao mesmo tempo, os problemas começam a aparecer. Filas enormes, banheiros compartilhados, máquinas de lavar sobrecarregadas. Muitos marinheiros relatam que conseguir lavar roupas durante períodos intensos de operação pode virar uma missão quase impossível. E aí surgem as trocas improvisadas: salgadinhos, doces, refrigerantes ou pequenos favores em troca de um espaço na lavanderia. Parece engraçado olhando de fora, mas imagine viver meses dentro de um ambiente fechado, sem privacidade, sem silêncio e sem espaço pessoal. Pequenas coisas começam a ganhar um valor enorme e existe ainda a pressão psicológica, porque todos sabem que, em caso de guerra real, esse navio se tornaria um dos principais alvos inimigos do planeta. Mísseis hipersônicos, submarinos, drones explosivos e ataques coordenados fazem parte das ameaças modernas que essas tripulações treinam para enfrentar. Cada exercício de emergência carrega uma pergunta silenciosa na cabeça da tripulação. E se um dia isso acontecer de verdade? Talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais impressionante. Milhares de jovens vivendo dentro de uma máquina nuclear gigantesca, operando caças, armamentos e sistemas de bilhões de dólares enquanto tentam sobreviver a uma rotina extremamente desgastante. E no fim das contas,
O maior porta-aviões do mundo não funciona apenas por causa dos seus reatores nucleares ou de sua tecnologia avançada. Ele funciona porque milhares de pessoas acordam todos os dias em corredores apertados, enfrentam o cansaço, o barulho, a pressão psicológica e uma rotina brutal para manter essa cidade flutuante viva no meio do oceano. Essa é a parte que quase ninguém mostra. Os bastidores invisíveis da máquina de guerra mais poderosa já construída pela humanidade.